Olá, eu sou a Maria João do Livros Gosto e hoje venho-vos falar sobre o novo livro de Inês Pedrosa, O Processo Violeta. Primeiro que tudo, eu quero agradecer à Porta Editora o facto de me ter cedido este livro. Muito obrigada. Deixem que vos diga já que foi um livro que eu gostei muito de ler. É um livro que eu não li Inês Pedrosa há muito tempo e a sensação que eu tenho é que a escrita dela está mais madura, é uma escrita mais adulta. Ela perde aquela, de alguma forma, se me permitem, a ingenuidade de criança para nos dar uma escrita construída por uma mulher. Este livro é um livro que eu vou dar 4 estrelas e é um livro que eu gostei bastante, até mais do que pela história. A história conta a história da Violeta, que é uma professora de 32 anos, que se apaixona por um jovem seu aluno, o Hildo, que tem 14, e do qual engravida. O Hildo, para além de ser um jovem de 14 anos, é filho de um toureiro que lhe deu um nome só porque depois de 25 de Abril não havia filhos ilegítimos, mas que nunca o conheceu, e de uma cabo-verdiana. Portanto, para além do problema do assédio de menores, aqui pode existir também um problema de racismo, visto que o Hildo é de ascendência cabo-verdiana, apesar de legalmente ser português. Mas o que eu gostei bastante do livro da Inês Pedrosa foi mais do que a história. Se querem que eu vos diga, eu acho que o que aqui menos está de interessante será a história. Este livro é um retrato do Portugal dos anos 80. É um Portugal das mentalidades, é um Portugal do jornalismo, porque há aqui uma jornalista que engravida na mesma altura da Violeta. Embora a Violeta ache que esta gravidez é um ato de amor, esta mulher que tem um marido que quer muito que ela lhe dê um filho, não sendo qualquer instinto maternal, e portanto para ela aquela gravidez é quase como se fosse um vazio. Há também a história de uma outra professora que foi violada por um aluno e do qual ela não faz queixa porque tem medo das represálias. Mas é essencialmente, como eu dizia, a representação do Portugal dos anos 80. É muito interessante ver os preconceitos, ver a forma de olhar determinados assuntos, e já não estou a falar do caso amoroso da Violeta com o Alto, estou a falar do país na sua totalidade. É muito interessante ver que este jornal, que para quem viveu na época, a mim me lembrou o Independente, inclusive o diretor acaba por abandonar o jornal para encetar uma carreira política, tal qual como o Paulo Portas, bem se recordam, era o diretor do jornal Independente, e gostei muito dos capítulos em que a Inês Pedrosa divaga, digamos assim, e acaba por falar da parte mais cultural quase. Ela vai-nos mostrando casos amorosos ao longo da história entre pessoas mais velhas e jovens, vai-nos falando e pessoas que ficaram, relações amorosas que ficaram para a história, mas há uma parte que eu gostava de vos ler, que é quando o caso passa para os jornais. Uma das coisas que os jornais publicam é o nome do pai do jovem aluno, portanto, do Hildo. E esse toureiro era um toureiro de prestígio, portanto, era uma pessoa famosa no país, e era conde, e era casado com uma senhora, a Mafalda, do qual ele tinha 2 filhas. Como vocês compreendem, para alguém dos anos 80, toureiro ribatejano, era muito importante a imagem do filho, coisa que a mulher legítima nunca lhe conseguiu dar. Mas ele, para evitar problemas, nunca tinha dito à mulher que tinha um filho. Portanto, a mulher não sabe que aquele filho da juventude existe e que ele o reconheceu. Até porque em Portugal, pós 25 de Abril, não podia haver filhos ilegítimos. E este capítulo, que é quase no final do livro, começa exatamente com a forma como a Mafalda descobre que o seu marido tem um filho ilegítimo. E diz assim: Eros e Psique no Portugal contemporâneo. Eis o título que, com o apoio de Daniel e depois de muito batalhar com Benedita,
Daniel é um jornalista, Benedita é a diretora do jornal. Clarice conseguira que fosse aprovado para a sua mais recente reportagem sobre o romance entre professor e aluno. Na capa do jornal, porém, a manchete gritava: adolescente teve sexo com a professora, é filho secreto do cavaleiro tauromáquico Nuno Pinto Delgado. Mafalda soube da notícia pelo telefone. E vejam bem a forma fantástica como a Inês Pedrosa descreve isto. Falou-lhe uma daquelas amigas tão comuns que se esquecem sistematicamente de aniversários, êxitos ou doenças, mas que se apresentam de imediato ao serviço quando se trata de sintonizar em voz consternada uma notícia humilhante. Ainda por cima uma cabo-verdiana, menina, e nunca te disse nada? Mafalda não deu parte fraca. Engoliu em seco e, procurando mostrar serenidade, disse que sabia de tudo há muito tempo. Tinha sido um episódio de juventude completamente ultrapassado. Acrescentou que estava com pressa e despediu-se. Pousou o telefone, que volvidos poucos minutos, retiniu de novo. Esperou que deixasse de tocar e desligou-o da tomada. Não aguentaria nem mais uma alcoviteira ávida pelo estendal da sua mágoa. Esta passagem para mim é fantástica porque a Inês Pedrosa, se por um lado nos dá a crítica social das pessoas que adoram dar más notícias e que acabam por se sentir só realizadas quando os outros são humilhados, por outro lado, ela dá-nos perfeitamente o desespero da Mafalda ao descobrir desta forma que o marido tinha um filho ilegítimo. Obviamente, para esta senhora e este tipo de mulher era difícil aceitar um filho ilegítimo do marido, ainda por cima de cor, mas há aqui também uma angústia da forma como a notícia lhe é dada, como se de repente as amigas não servissem para apoiar, mas servissem para apontar o dedo. Portanto, quem gostar de livros que acabam por ter uma dimensão humanista, uma dimensão cultural que vai aos mais clássicos. Quem gostar de livros que contam a nossa história, neste caso dos anos 80, e ao mesmo tempo tem uma história de um amor proibido que não se percebe nunca, ou por outra, no fim acaba por se perceber, mas que é visto sempre esta dualidade entre o amor e o crime. Tem aqui um belíssimo livro que eu recomendo, sem margem para dúvidas, por forma a que vocês possam também, de alguma forma, perceber como é que era este país nesses anos 80. O Processo Violeta, de Inês Pedrosa, pela Porto Editora, uma ótima leitura que eu recomendo. E pronto, digam se já leram, o que é que acharam. Eu sei que o livro não é consensual, portanto, façam os vossos comentários, deixem na caixa de comentários que eu vou gostar de discutir este assunto convosco e vemo-nos no próximo vídeo. Tchau, até o próximo vídeo.